Gente, como um protestante vira um frei? Eu caí de joelho protestante, mas me levantei católico. Voltei para a igreja por causa da Eucaristia. Porque tem coisa que só Jesus pode fazer no coração do homem. Tem coisa que não é palavra. É só Ele que pode quebrar as nossas defesas. Só o Espírito. Gente, como um protestante vira um frei? É a coisa mais fácil do mundo. Basta o protestante estudar. Pronto, eu acho que essa é a... O Bernardo fez um resumo. Eu acho que podemos encerrar o podcast. Não, quero ver muita coisa. Olha, desculpa que eu tenha falado. Mas é isso daí. Mas qualquer protestante que se debruce na palavra de Deus... De modo neutro. Neutro. Se debruce na patrística, nos padres da igreja e leia tudo aquilo, ele vai chegar... Aí vai dizer assim, o Lutero... Estava errado. Errado. Errou, acabou. O Lutero me enganou. É isso aí. O Lutero me enganou. Eu tô sem Eucaristia, eu tô sem sacramento nenhum. Eu tenho Papa. E agradeço aquele cara lá que achou que estava tudo errado e que pronto, e largou para lá os sacramentos. Tirou toda a minha segurança de salvação. Ah, pronto. São os sacramentos? Que é a igreja, a barca de Pedro, e me deixou à deriva no mar. Pronto. Mas quando você era pequeno, você era protestante? Então, eu nasci numa família católica, muito católica. Na família Faitanin, é uma família, para a glória de Deus, que sempre se preocupou com a igreja, né? Sempre viveu. Minha família, hoje, toda segunda-feira, eles se reúnem para rezar o terço. Oh, que legal. A minha lembrança da infância com os meus avós era eu, meu avô e minha avó de joelho na cama, eu pequenininho, diante do crucifixo, rezando o terço. Então eu venho de uma família católica. Família de parte de pai. Família de parte de mãe protestante. Então eu sempre vivi numa tensão muito grande. Sempre inclinado à fé católica, porque desde pequenininho, o que eu sempre quis era ser padre. Então desde pequenininho eu vou ser padre, eu vou ser padre, eu vou ser padre, eu vou ser padre. E foi batizado pequeno? Fui batizado na igreja católica, frequentava a igreja católica, tinha os meus santos, tudo, as imagenzinhas, aquela coisa toda. Só que quando eu saía para uma procissão, ou quando eu chegava com uma imagem nova em casa, a minha mãe, protestante, olhava para mim e falava o seguinte: meu filho, você vai conhecer a verdade vai te libertar. Eu chegava de uma procissão, ela sentava... Quer dizer, para um filho tem um peso vindo da mãe, né? Minha mãe tá falando isso. E minha mãe é muito fiel ao Senhor. Uma mulher de oração, reza, ora muito. Hoje se converteu, a gente vai chegar lá. Mas quando eu chegava em casa, ela abria a Bíblia em Êxodo 20, que é o clássico que os protestantes usam, né, para jogar contra os católicos, e lia. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura nenhuma do que tem nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante delas, nem as preste culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, mas não lia depois a passagem que manda fazer 2 querubins, essa parte toda pulou. Isso aí pula. Não, o engraçado é que eu vejo, quando eu vejo os comentários protestantes, 99,9% está no Antigo Testamento. Porque na hora que se debruçar no Novo Testamento de verdade, vai acontecer o quê? Vai dar um berro, vai dizer, ih, estou errado. Mas se fizer de verdade, porque eu vejo assim, que muitos protestantes, eles hoje estudam a história da igreja e a Bíblia com óculos protestante. Verdade. Tem que tirar o óculos protestante. Tem que ir para a Bíblia e principalmente para a história da igreja, neutro. Porque com a Bíblia eu provo o que eu quiser. Entende? Esse é o problema. Se você não lê a Bíblia com os óculos certos, com a chave de interpretação certa, que é a igreja, digamos, você faz da Bíblia o que você quiser. Sim, tá aí o Allan Kardec para dizer isso. Ele fez uma interpretação lá dele, fez a Bíblia segundo Allan Kardec. Não vamos ficar no cristianismo. Tá aí as milhares de seitas protestantes para te dizer isso. Ou seja, cada um lê os mesmos textos e chegam às conclusões totalmente diferentes umas das outras e fundam as suas igrejas. Então, assim, com a Bíblia, se eu não ler com os óculos certos, de forma certa, eu faço o que eu quiser dela. E a palavra de Deus tem que ser respeitada. Ou seja, a palavra de Deus foi nos dada pela igreja. Um dia me falaram assim, mas a igreja católica acrescentou 7 livros na Bíblia. Não, meu filho, a igreja católica acrescentou todos. A igreja protestante tirou 7 Bíblias, é diferente, não acrescentou, tirou. Quem decidiu se o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João deviam estar ali foram os bispos católicos.
Porque até 1500, a única igreja que tinha nessa terra era a igreja católica. Eram os bispos dessa igreja. Então, quem me deu essa Bíblia, quem disse para mim, quem apresentou a Bíblia como palavra de Deus para o mundo, foi a igreja católica. Então, Santo Agostinho dizia isso. Eu não acreditaria na autoridade dos evangelhos se a isso não me levasse a autoridade da igreja católica. Ou seja, se a igreja católica não me tivesse dito, olha, você tem que acreditar nos evangelhos, eu não acreditaria. Porque primeiro é a igreja. O Novo Testamento, vamos colocar assim, é uma expressão de fé da igreja. Nasceu na igreja. Até a primeira carta ser escrita, até Paulo, que foi que escreveu a primeira carta, até ele escrever a sua primeira carta, já tínhamos mais de 20 anos de igreja. O evangelho já tinha se espalhado. Então, assim, o erro protestante para mim é isso, querer ler a Bíblia sem a igreja. E a própria Bíblia já diz isso. A Sagrada Escritura não é de interpretação pessoal. Então, se não é de interpretação pessoal, quem tem que interpretar? O magistério. Pronto. Só que o que faz Lutero? Tira magistério, tira sacramento, tira tudo. Aí sobra só o livro. E o livro sozinho faz confusão. É a mesma coisa que pegar as constituições brasileiras e dar na mão de cada brasileiro. E falar, agora vocês aí, o que você acha? interpretam e vivam como vocês acham que devem viver. Não é assim. Se não tem o Supremo para interpretar, se não tem as autoridades para interpretar a Constituição brasileira, que caos vai virar o Brasil? E foi o que virou o cristianismo, um caos. Uma vez eu estava evangelizando lá em Belo Horizonte, falando de Jesus para uma jovem, e ela me perguntou assim, peraí, mas qual Jesus você está me falando? O Jesus da Igreja Batista ou Jesus da Igreja... Então assim, o problema do protestantismo não vê isso. Mas eles rasgaram a túnica de Cristo e hoje, se não fosse a Igreja Católica mantendo firme nesses 2000 anos uma doutrina, o mundo não saberia quem é Jesus. O mundo não saberia o que pediu Jesus. É verdade, porque a subdivisão do protestantismo é tão grande, você tem um leque tão grande, né, que a coisa, você já não sabe mais o que é. Você não sabe, o povo não sabe mais quem é Jesus. O que Jesus pediu? Pediu para guardar o sábado ou não? Vem os adventistas, não, mandou guardar, tem que guardar. Vem o restante do cristianismo, não. Tem que batizar criança ou não tem? O que Jesus mandou fazer? Batiza ou não batiza? Então assim, o protestantismo não percebe o caos que eles arrumaram. E a gente fala tudo isso com muito carinho pelos nossos irmãos protestantes, evangélicos, porque a gente percebe que eles não conseguem enxergar além daquilo. Isso. Né? Eles têm muita boa vontade, querem fazer a coisa muito direita, com todo respeito a eles, mas eles não estão enxergando o que tem por detrás ali. Isso era uma coisa que eu tenho, que eu faço questão de dizer. Eu amo os meus irmãos protestantes, principalmente aqueles que viveram comigo. Eu sou muito grato à comunidade protestante que eu vivi por quase 10 anos. Aprendi muita coisa ali. O pastor que me acolheu no início... Só Deus sabe a gratidão que eu tenho aqui dentro. Porque quando ele me pegou, digamos assim, né, pra criar, eu era um moleque. Não, então vamos entender. Quando é que você era pequeno, então, aí tava sua mãe e falava essas coisas da imagem, então, por tudo. muito tempo eu continuei ali, quero ser padre e vou. Com 14 para 15 anos, eu entro no ensino médio e... Você morava onde? Em Castelo, no Espírito Santo. E ali tive contato com alguns amigos protestantes. E começaram a falar algumas coisas. E você falou, isso faz sentido. E eu não tinha resposta. Então o que eu fiz? Porque não tinha estudado, né? Eu era um menino, 15 anos. Fui pro meu pároco. E aqui é o problema, e que eu peço, em nome de Jesus, que os párocos, os padres, deem atenção. Até mesmo a um jovenzinho de 15 anos, novo, que bater na porta. Porque por erro do meu pároco, eu fiquei 10 anos longe da Igreja Católica. Eu fui lá, sentei com ele, abri a Bíblia, que eu tinha marcado todos os textos, e pedi a ele, me explique isso aqui. Ele me ouviu, quando eu acabei de falar, ele fechou a Bíblia na minha frente, olhou para mim e falou o seguinte, esquece isso daqui. Vai pro mundo pecar um pouco. Esquece um pouco essas coisas de igreja, pra você não ficar doido.
e vai viver um pouco. Depois pensa nisso. A atenção que ele não me deu, esse pastor protestante que eu amo muito, me deu. Me deu atenção. Ele ficava comigo até 2, 3 horas da manhã, se fosse necessário, para tirar todas as dúvidas que eu tinha. E ele me tirava as dúvidas de acordo com aquilo que ele acreditava. Entende? Com todo o amor, com toda a atenção, com todo o respeito, com tudo. Porque ele me via como alguém que segundo ele, eu tinha que tirar da idolatria. Entende? Com no que ele acreditava. Porque é o que né? ele acreditava. Sim. E ele me deu essa atenção. Então, quando eu decidi sair da igreja católica, naquele período, eu saí da igreja católica com muita raiva da igreja. Então, Fui enganado esse tempo todo, tá vendo? Tudo idolatria, tudo era errado. Era isso aí. Vovó, isso tá tudo errado, vovó. Eu me senti... Mamãe tá certa, olha que Êxodo, tá aqui dizendo. A minha avó, a vovó jovem, que hoje tá na glória eterna junto com meu avô, só Deus sabe a tristeza que ela ficou no coração quando ela me viu saindo da igreja. Porque a alegria, ela falava muito comigo, né? Meu neto, você vai ser meu único neto padre. Então, assim, foi uma... Ela dizia isso? Dizia. Ih, lá do céu, então agora ela tá em festa. Era o orgulho dela. Ela me deu a aliança de casamento. Quando meu avô morreu, a aliança de casamento dela e dele, a aliança que era dele, né? Ela deu pra mim. Então, assim, ela tinha essa... Eu era muito apegado a ela, né? Então, ela que me levava pra igreja, ela que passava minha roupa de coroinha. Então, era tudo minha avó. Então, ela ficou muito triste com tudo isso, né? Porém, eu me senti enganado. Eu falei, não. Olha, isso é a prova de que quando existe a plantação, né? Que ela foi feita, a semente foi lançada. Ela vai germinar. 1 hora germina. Pode ficar ali meio sufocado, cresce erva daninha, faz a confusão, mas 1 hora... Na época que você era protestante, era de qual denominação? Eu fui metodista. Metodista. Fui metodista. Por muito... Lá em Bem Espírito Santo. até regrado, né? Sim. Uma igreja maravilhosa, muito séria, um povo de Deus, assim, que ama mesmo Jesus. Vejo que ama Jesus muito. Eu vivi lá dentro, pessoas que amam Jesus. Só que hoje eu vi que não tem a plenitude da doutrina. Não é a igreja. Sequestraram a mesa da Eucaristia. Então, assim... Quanto tempo? Você tinha 15 anos quando entrou 15 pra anos igreja? eu fui. E fiquei por quase 10 anos lá. Então, por um período de tempo, trabalhei A sua mãe só pela igreja. é metodista? A minha mãe frequentava Era. a igreja batista. Ah, era batista. A minha mãe com a família dela, com as minhas tias e tal. Algumas a batista, algumas a Assembleia de Deus. Então, assim, eu fiquei ali por muito tempo. Estava me preparando para ser pastor ali, queria ser pastor metodista. Então, fui mandado para estudar e tudo, e fui para Belo Horizonte. Né? Então, eu fiquei ali na igreja metodista em Belo Horizonte e estudava teologia na faculdade Isabela Hendricks, que era a faculdade da igreja metodista, que hoje fechou. Mas no período eu estudava ali, e foi ali... Mas você estudava o que lá? Teologia. Teologia, tá. Eu estudava teologia porque a igreja metodista, ela pede a teologia para os pastores serem pastores, para quem quiser ser pastor. Mas foi ali que eu tive a oportunidade, digamos assim, que o Espírito Santo começou a abrir um pouco os meus olhos para ver que... Na faculdade? Na faculdade. Aí estudando, aí Bertaldo falou. Bertaldo disse. Na faculdade metodista, o Espírito Santo disse, olha amigo, você está estudando, mas você tem que pular para ali, tá? Eu era um protestante, eu não podia entrar numa igreja católica. Eu odiava a igreja católica. Sério? Odiava. Porque eu saí me sentindo enganado. Na verdade, ele tinha um amor reprimido. Pronto, hoje eu acho Era um que amor que hoje ele ficou com raiva daquele amor. Tipo, você me traiu, mas eu te amo. Agora eu tô com raiva de você. Eu não entrava em um templo católico. Entende? Eu orava pedindo a Deus para a igreja católica da minha cidade fechar. Então, assim... Mas depois você se confessou, né? Em nome de Jesus. O Bertaldo... Fui lavado no sangue do Cordeiro na confissão. Depois você se confessou, né? Lógico. Essa tá ótima. A minha maior tristeza... Olha, pra vocês terem noção, eu peço até perdão ao Senhor por isso, mas eu chamava a Nossa Senhora Aparecida de apodrecida. Jesus. Nossa, essa eu nunca ouvi. Miserere Meu Deus, você nobis. conseguiu inventar algo... A apodrecida. E a Eucaristia era o biscoito branco, né? Misericórdia. Era o biscoito branco dos católicos. Então, assim, eu tinha essa Quanto aversão. mais raiva, mais amor, tá? Hoje em dia, aonde aonde abundou o pecado. Superabunda a graça. E hoje Deus me deu um amor tão grande pela igreja, tão grande, que quando eu tô lá em Roma, eu vou de noite pra Praça São Pedro, eu sento
perto das colunas ali, a praça fecha, né? Antes ali um Isso. pouquinho. E eu fico olhando o Vaticano e eu não consigo conter as lágrimas. Como sou feliz por ser católico hoje. Como eu amo essa igreja. E ali, estando em Roma, né, você consegue ter uma visão muito mais ampla do que é a igreja católica. E aí eu vejo que aquilo que Fulton Sheen, venerável Fulton Sheen, falava era verdade. Eu não conheço 100 pessoas que odeiam a igreja católica. Mas eu conheço milhares que odeiam aquilo que eles acham que é a igreja católica. E esse é o problema. Porque se esses meus amigos protestantes pudessem conhecer a majestade da igreja que eu conheci, cairiam aos seus pés. A minha saída da igreja foi por causa de doutrina. Eu não suportava mais a doutrina. Eu olhava e falava, tá errado isso aqui. Mas aí você estudava a teologia, e aí você ia lá para os cultos. Era isso que te dava um choque? Um que choque você muito grande, falava... porque eu estudava a patrística. Eu via os padres da igreja falando sobre a Eucaristia. Os outros rapazes que estavam Fizeram. para virar pastor fizeram. Por que a ficha deles não caiu? Porque o meu problema, digamos assim, a lâmpada acendeu em uma das aulas que eu estava tendo com um professor que era pastor batista. Em uma das confusões ali da aula, ele disse assim: todos aqueles que querem encontrar a ortodoxia da fé, quem entrar nesse caminho, dará com as caras na porta da Igreja Católica. Ué, ele admitiu. Quando aquele bendito falou um trem desse, eu fiquei nervoso. Porque eu não gostava da Igreja Católica. Eu levantei e falei assim: ô professor, me perdoe. O senhor é um pastor protestante, o senhor está numa faculdade protestante, todo mundo aqui dentro é protestante, e você tem coragem de dizer para mim que na Grande Babilônia, que era como eu chamava a Igreja Católica, que na Grande Babilônia tem alguma verdade de fé? Porém, aquelas palavras ficaram no meu coração. E eu comecei uma busca intensa para provar para mim e para ele que era impossível, que a Igreja Católica, depois de Constantino, se perverteu. E que a Igreja primitiva nunca foi católica. É o que todos eles falam. Depois de Constantino, a Igreja começou a enfiar dentro dela coisa que não era. Não foi assim. Não foi assim. Os textos estão aí para mostrar, não foi assim. Então eu comecei primeiro a querer ver que a Igreja primitiva não era católica. Para mim, eu comecei a ler os textos que eu podia até Agostinho. De Agostinho em diante, eu não queria ler. Porque para mim, de Agostinho para frente... Ou seja, no início era uma igreja só Pura. primitiva, pura. A Igreja primitiva. Tá. Depois, Aí depois Constantino principalmente fez depois de o Constantino, samba começou do a fazer a bagunça, a ruaça. Como diz lá no estúdio, a ruaça. Então para mim, só valia os textos até Agostinho. Nessa minha pesquisa que eu comecei. Para mostrar que era impossível. A Igreja primitiva não era católica. Quanto mais eu lia, de verdade, os textos. Você falou, vou refutar esse E o professor, que você lia? Qual Eu é o lia texto? que os primeiros cristãos celebravam a missa. Porque se você pega Justino Mártire, na carta que ele escreve, explicando o culto cristão, ele explica a missa ali. Ele não explica um culto protestante. Mas isso desde a última ceia. Entende o problema? Isso de... Mas é tão nítido. É tão nítido. Tá Jesus... bom, gente, já tá na Bíblia. Né? Isso desde a última ceia, mas diga uma Jesus, novidade. eu falo isso, gente, Jesus já deixou o culto e a liturgia pronta. Jesus já deixou o jeitinho que ele quis ser adorado e cultuado. Paulo já falou isso, como é que é? Ele falou, né, Jesus pegou o pão, é a missa. Jesus não pediu pra gente ficar cantando só, a gente canta e é parte da liturgia, mas o culto que Jesus pediu para ser celebrado é a missa. Aí se você pega Justino, anos 100, 200 da igreja, Ou seja, ali, coladinho ali. João com tinha Jesus. acabado de morrer, o apóstolo João. Como ele explica o culto cristão, ele está explicando a missa. Ele não E explica o que os protestantes falam disso? Ô, minha irmã, vai entender. Tá tão nítido. Você vai lendo digamos assim, os textos. É tão nítido
que a igreja nasceu católica. Nasceu em torno do sucessor de Pedro. São Cipriano disse já, ou seja, do ano 200, pensam que pertencem à igreja de Cristo, aqueles que se afastaram da cátedra de Pedro. A gente está falando do ano 200, não está falando do ano 325 com a Constantino, digamos assim, né? A gente está falando do ano 200. De um bispo da África. Tô falando de antes. Ou seja, se você olha a história da igreja de verdade, os escritos, meu Deus, a igreja nasceu católica. E aí deve ter tido um dia que você teve a crise, né? Que você aí começou minha crise. Preciso, não, mas e o ápice da crise é o dia que eu tenho que ir embora. Isso se deu em Fátima. Eu tô vendo aqui. Mas peraí, você foi pra Fátima sendo protestante? Vamos lá. O que aconteceu? Ixi! Eu comecei a entrar na crise. Comecei a entrar nessas crises. Foi uma turbulência na minha vida. Mas aí você foi correr logo pra onde estava... Como é que você chamava a Nossa Senhora mesmo? Apodrecida. Você foi atrás da apodrecida? É, meu filho. O que acontece? Começou essa crise na minha vida. Eu estava em Além Paraíba. Por quê? Eu era missionário da igreja metodista. Então eu saí de Castelo, fui mandado para Belo Horizonte. De Belo Horizonte fui para Além Paraíba com o pastor que ficou lá comigo, que eu amo muito. Um homem assim espetacular. Falando que da crise. Da crise. Não, da crise que você foi. Você foi ia no culto, né? Você tava na Santa Ceia. E estava se sentindo sozinho. E eu ia para Santa Ceia e via. E sempre falavam: esse pão que simboliza o teu corpo. Esse suco, esse vinho que simboliza o teu sangue. E eu lembrava dos textos da patrística. De um pai da igreja que dizia: vês o pão e o vinho sobre o altar? O que vês sobre o altar? Pão e vinho? Sim, antes da consagração. Após a consagração não são mais pão e vinho. Então aí eu estava ali e lembrava dos textos que eu lia dos pais da igreja. Que me diziam que aquele pão e aquele vinho não eram pão e vinho mais. Mas que eu deveria reconhecer naquele pão e vinho a carne e o sangue daquele mesmo Jesus que foi crucificado por mim. Então eu comecei a entrar em crise. Falei, eu já não posso mais celebrar isso. Porque eu estou celebrando errado. Porque Jesus, quando soube que ia embora, ou seja, estava perto de ser crucificado, ele falou, eu não posso deixar essa turma sozinha. Vem o Espírito Santo, ok, mas eu preciso estar. E foi o jeito que ele arrumou para estar. Para entrar no céu, você precisa de ter algo do céu. E é o corpo dele. Então ele nos deu o seu para a gente poder estar lá. Como os santos chamavam, né, os padres primitivos, é o remédio de imortalidade. Porque a nossa carne é condenada à morte. A única carne que nos pode dar vida é a carne daquele que entrou na morte e saiu do outro lado, porque ele foi o único. Ah, Lázaro ressuscitou e morreu de novo depois. Ah, o filho da viúva de Naim ressuscitou. Sim, ele entrou na morte, saiu da morte e voltou na morte. Porque morreu de novo. Agora, o Senhor Jesus não. Ele foi o único que entrou no covil da morte e saiu do lado de lá para nunca mais voltar para ela. Então é o único corpo que pode me permitir sair do outro lado. Ele atravessou o túnel da morte para nunca mais voltar para ela. Por isso ele é o único Senhor da morte. Então, a Eucaristia é isso. Ela me dá a carne do ressuscitado. A única que pode fazer essa carne aqui um dia entrar lá em cima. A única que pode dar a essa carne ressurreição verdadeira. Porque foi aquela carne que ressuscitou verdadeiramente. A carne dele. Então é a única carne que pode dar a essa minha carne condenada à morte o direito e a possibilidade de ressurgir para sempre. Então, é o que ele diz. Quem não comer minha carne não tem vida eterna. Sabe qual que é a minha grande tristeza? Eu, no meu período de protestante, eu tirei muito católico da igreja católica. Algumas ministras da Eucaristia, hoje são protestantes por culpa minha. Leva de volta. Eu estou orando que o Espírito Santo faça alguma coisa. Então, assim, a minha maior tristeza é que por culpa minha, muitos protestantes hoje não têm mais acesso à Eucaristia. Ao único remédio que darão a eles possibilidade de ressurreição. Um católico que conhece a sua igreja, que conhece a doutrina verdadeiramente, conhece. Por isso que eu digo, católicos estudem, leiam. Então assim, o católico que conhece a sua igreja de verdade, é difícil levar ele pro buraco. Porque ele conhece. Entende? Então assim, eu comecei a ver essas coisas dentro do culto e comecei a ver que era vazio. Quanto tempo levou isso? Foi um período de 2 anos.
Deve ter sido sofrido, viu? Muito. Porque eu não podia Você falar não tinha com ninguém. pra falar, né? E a a sua avó vergonha? era viva? Não. Não tinha nem vó? Deixa eu te contar uma coisa. E a vergonha? A minha avó morreu 1 mês antes de eu tomar a decisão de voltar pra igreja católica. Nossa. 1 mês antes de eu tomar a Ela decisão. não soube, então. Agora sabe do céu, né, vendo? A única coisa que ela soube é que eu estava indo ao Vaticano pra visitar o Vaticano. Falei, vó, eu vou ao Vaticano pra visitar. Porque eu já tava naquele período já assim... Aí ok, ela eu vou é eu agora, vou meu ter que filho, me é render. agora. Eu vou ter que me render. Eu já tava naquele período e eu tava na Itália e eu falei com ela uma vez, a última vez que a gente se falou de chamada de vídeo, e eu pude falar com ela que eu tava indo visitar o Vaticano. Então eu creio que ela morreu com uma certa esperança. E hoje uma amiga dela, amiga da vovó de longas datas, né, que eu acho que é a única da rua ali que tá viva ainda, quando eu voltei, ela me viu na igreja, ela me abraçou e chorou muito. E ela falou assim comigo, hoje eu posso te falar, mas eu e a sua avó nunca paramos de rezar o terço pela sua volta. Nossa, olha só. Então, eu sei que aquelas orações feitas no... Minha avó nunca questionou nada. Mas as orações da minha avózinha no silêncio... Mas você teve um encontro em Fátima. Chegando em Fátima. O que aconteceu? Aí eu comecei minhas crises. Aí Deus quis começar a gravar um pouquinho. Começou a me dar alguns sonhos com a Eucaristia. Então eu estava lá fazendo missão protestante. Como protestante, no meio daquela crise humana e crise de fé, e eu comecei a sonhar eu sonhava comigo celebrando missa. Sonhava que eu estava na frente do padre, na frente do altar, o altar aqui, o padre aqui celebrando, e o padre partia o corpo do Senhor e começava a sangrar e o sangue caía e escorria pelo altar fora. Sonhava comigo no meio da procissão de Corpus Christi, que a minha cidade, quem não conhece a festa de Corpus Christi em Castelo, tem que conhecer. Então eu comecei a sonhar comigo dentro de uma procissão de Corpus Christi. Naquele momento eu não tinha pra onde correr, eu fui no meu pastor, falei, olha só, tá acontecendo uns negócios esquisitos. Eu tô sonhando assim, assim, assim. Ele olhou pra mim, assustado, e falou assim, meu filho, vamos orar, que o diabo quer te levar pra idolatria. Ai, Jesus. Então assim, eu comecei a entrar numa crise muito grande. Então eu decidi dar um tempo. Falei com a igreja da época, onde eu tava ali em Paraíba, falei assim, olha só, eu vou voltar pra Belo Horizonte, vou terminar minha faculdade de teologia e... Só que eu já não podia mais. Eu já não conseguia mais estar. Eu já não conseguia mais ir para um culto. Nesse período, eu entrava na igreja católica, o que eu não fazia antes, escondido, para ninguém me ver. Entrava, sentava na frente do sacrário e falava assim, como é que você pode estar aí dentro? E ficava ali horas sentado na frente do sacrário perguntando, mas como é que você pode estar aí dentro dessa caixa de madeira? Então assim... Perto ali da faculdade de Isabela Rentes tem uma grande igreja católica ali, muito bonita. Quem tá chegando na faculdade vê essa igreja. Então eu entrava ali devagar, escondido, sentava na frente e me questionava. Mas você não pode estar aí dentro, isso é coisa de doido. Pensava assim, nenhum irmão protestante vai me ver aqui dentro. Não, então, eu tinha muita vergonha. Eu tinha vergonha dos protestantes, porque eu falava muito mal da igreja católica. E eu tinha vergonha dos católicos. Porque como é que eu vou voltar agora? Depois de tudo que eu falei contra... Como é que eu volto? Como é que eu vou enfrentar minha família agora? Porque eu era muito incisivo contra a igreja. Então, assim, foi uma crise horrível. Então eu larguei tudo e fui embora, saí do Brasil. Querendo entender aquela confusão que tava. E eu, quando eu tava indo embora, eu fiz uma oração. Eu falei assim, Jesus, eu preciso que o Senhor me ajuda. Porque se o Senhor estiver na Eucaristia e eu não te adorar na Eucaristia, eu vou estar em pecado, porque eu não vou estar adorando o Senhor presente ali. Mas se o Senhor não estiver na Eucaristia e eu adorar a Eucaristia, eu vou estar em pecado. Porque eu vou estar adorando uma coisa que não é Deus. Então eu estou entre a cruz e a espada. Se o Senhor tiver e eu não adorar, eu estou pecando. Se o Senhor não tiver e eu adorar, eu vou estar pecando. Me fala o Senhor está ou não está? Eu não vou ler mais nada, Jesus. Tudo que eu tinha para ler, eu já li. Tudo que o meu intelecto precisava para crer, ele já tem. Mas aqui dentro, não. Eu tinha assim, intelectualmente, Tá todas bom. as... Você foi diante de Deus e fez a oração mais sincera que podia ter feito. Eu não tinha mais... Eu estava desarmado. Porque era complicado para mim voltar. E o que o Senhor te respondeu? Me respondeu em Fátima. Mas por que você foi parar em Fátima? Exatamente. Como é que um protestante vai parar em Fátima? Eu fui a Portugal nesse período todo, eu tava querendo entender toda essa confusão, tava
E fui em Fátima. Por quê? Porque eu dei um tempo daquelas atividades intensas na igreja e fui porque eu queria tirar minha cidadania italiana. E em Fátima, em Portugal, estava mais fácil para eu fazer todo o processo. Pegar documento do Brasil, levar e levar depois para Itália, aquela confusão toda. E eu comecei a trabalhar ali para não ficar parado muito tempo, né? Então eu comecei a trabalhar ali com um grupo de amigos. Trabalhar com o quê? Trabalhava num restaurante. Não estava abrindo. Mas isso em Lisboa? Próximo a Lisboa, em uma cidadezinha, não, se podemos chamar aquilo de cidade, chama Ruda dos Vinhos. Então eu tava ali, trabalhando com eles, e um dia quiseram fazer um passeio para Portugal. Só que nesse período eu já entrava na Igreja Católica. Quando eu cheguei em Portugal, foi Porque esses amigos eram portugueses, não tinha nada a ver com protestantismo. Não, eram brasileiros, nada. portugueses. Não, nem sabia da tua vida. E Tá bom. tinha protestante, tinha católico, tinha espírita. Ok. Um grupo de amigos de trabalho. Quando eu fui ali para Portugal, eu já entrava na Igreja Católica. Antes não. Mas naquele período que eu já estava, digamos, ficando sem armas, foi ali a primeira missa que eu voltei, que eu assisti de longe. Eu sentei lá no fundo do altar da igreja, só para assistir. Então eu já estava assim, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Tava me vindo saudade, toda uma coisa, eu não sei explicar cá dentro, que o espírito tava arrumando as bagunças que eu tinha feito. Então, eu fui para esse passeio. Eu fui. E uma das paradas era Fátima. Ixi. Obrigatória, né? Paramos ali no santuário, Logo Fátima, que é conversão. que é conversão. Ah. E hoje Deus me dá a oportunidade de morar ali. Ou seja, eu pertenço à província de Portugal. Então eu vou ter a oportunidade um dia, se Deus se for da vontade do Senhor, de morar naquele convento, que é a 500 metros mais ou menos do santuário, o convento dos frades. Então, estava tendo adoração eucarística na Capelinha Aonde? das Aparições. Nas aparições. Na Capelinha das Aparições. Eu não sabia que Nossa Senhora tinha aparecido ali naquele lugar. Eu sabia que tinha a aparição de Fátima, mas eu não sabia o lugar, nada dessas coisas, né? Só que eu vi aquele grupo ali e tal, aquela que eu fui lá entender o que estava acontecendo. E depois de 10 anos do protestantismo, 9, eu vi Jesus exposto no Santíssimo Sacramento, no ostensório. Eu vi o Santíssimo Sacramento exposto depois de tanto tempo. Porque a última vez eu era pequenininho, eu era ainda adolescente. Ah, só tinha visto no sacrário, então. Não tinha visto Jesus no Não, ostensório. quando eu era pequeno, na Sim, procissão sim. do Santíssimo Sacramento. Sim, mas depois de quando grande. Não. Só quando eu entrava na Igreja Católica nesse período para ficar diante do sacrário. Então, ali eu vi Jesus exposto. E aquela multidão de gente adorando Jesus. Eu perdi as forças que eu tinha no meu corpo. A única coisa que eu fui de joelho pro chão. E dentro de mim era como se uma voz passava e dizia: se prostra, porque na sua frente, diante de ti está o teu Deus. Todas as armas que ainda restavam em pé no meu coração, diante daquela hóstia branca, caíram por terra. Então ali, a única coisa que eu podia fazer era beijar o chão. Então eu beijava o chão. E eu agradecia a Deus. E ali eu caí de joelho protestante. Mas me levantei católico. Eu voltei para a igreja porque eu sabia que ele estava presente ali naquele pão consagrado. Que por mais que eu não via ele escondido ali naquele véu de sacramento, naquela aparência, eu ali em Fátima tive a certeza de que era ele, vivo, presente no meio da igreja. Então... Quando você era mais novo, você chegou a fazer a primeira comunhão? Não fiz a crisma. Não cheguei à crisma. Cheguei à primeira Mas fez a Eucaristia. primeira comunhão. É porque ela tinha 15 anos, mais ou menos, né? É. Então, assim, ali eu pude me render diante da presença majestosa e silenciosa de Jesus no Santíssimo Sacramento. Voltei para a igreja por causa da Eucaristia. Mas tinha problemas ainda com Maria, com o santo, com a estátua, com o Papa, com tudo. Eu só sabia o seguinte: eu preciso ser católico porque eu preciso comungar. Eu preciso adorá-lo mais. Tudo bem, já foi um excelente começo. Nossa, Eu queria estar mais diante
presença daquele prisioneiro dos tabernáculos, dos sacrários, né? Então, como o Francisco Marto gostava de chamar Jesus, né? O prisioneiro dos sacrários. O Jesus escondido. Então, voltei ali desse jeito. Você começou num local muito bom. Você tem toda uma teologia para estudar aí, desde a aparição do anjo até o coração imaculado de Maria, que vai te dar uma trilha segura teológica a respeito de tudo isso, a respeito da Eucaristia, a respeito de Maria, a respeito do Papa, a respeito da Igreja, a respeito dos santos. Hoje você tem um compêndio inteiro daquilo que era a sua dúvida para resolver com Fátima. A mensagem de Fátima tem tudo que a gente precisa. Se um protestante estudar de verdade a mensagem de Fátima, as aparições, a seriedade que foi, ele volta. Porque é muito sério. A Fátima foi um grande marco na história da igreja. Eu penso que depois da ressurreição do Senhor, Fátima foi a grande mensagem, o grande acontecimento. O grande evento, o grande acontecimento. É considerado o altar do mundo, né? Então... Para mim, depois daquele túmulo vazio, é a azinheira. Depois do túmulo vazio... E quando é que o teu amor a Nossa Senhora veio? Porque eu voltei pela Eucaristia. Sim. Maria não queria saber. Santo não queria saber. Quando eu voltei para decidir ser católico, eu fui pro padre e perguntei assim para ele: ok, eu vou ser católico, mas eu preciso rezar Ave Maria? Eu preciso ter imagem? O que o padre te respondeu? Não, meu filho. Fique tranquilo. Foi, acho que a resposta mais sábia que ele me deu. Porque ele sabia que se ele me falasse alguma coisa ali... vai ser tipo, precisa sim. Aí, eu recuaria. Então ele falou, não, calma. É Jesus Eucaristia, vem pra missa. Frequente as missas. Pronto. Ele não falou mais nada comigo. O Senhor vai se tratar de todo o resto. Porque tem coisa que só Jesus pode fazer no coração do homem. Tem coisa que não é palavra. É só Ele que pode quebrar as nossas defesas. Só o Espírito. Então, assim, foi um processo. Aí, o que aconteceu? Naquele ano da minha conversão, logo depois me chamaram pro retiro de carnaval da Renovação Carismática. Aonde? Próxima à minha cidade. Próxima a Castelo tem uma cidade que chama Jerônimo Monteiro. Porque aconteceu? Quando eu me converti, eu voltei embora pro Brasil. Porque tava o que eu vou fazer agora? Mãe, tem uma coisa pra te contar. Entende? Eu tinha que enfrentar a mãe, tinha que enfrentar todo mundo. Voltei embora pro Brasil. Naquele dia, quando eu tava ali, me indicaram o filme do Padre Pio. Aquele longo? De 3 horas. Eu vi com a minha filha, Cheguei em casa muito bom aquilo. E passei a madrugada inteira vendo aquele filme. Não dá vontade de ligar. Não, no final eu falei o seguinte, ok, se é católico esse homem, eu sou também. Então hoje eu sou capuchinho, eu brinco, né? Quem me pescou não foi São Francisco. Foi Padre Pio. Eu procurei os frades, que eu queria ser padre igual aquele padre ali. Eu quero ser igual o Padre Pio. Olha só, quero ser igual o Padre Pio. Coisa linda. Entende? Isso, eu olhei pro Padre Pio e falei, eu quero celebrar a missa sim. Eu quero ter esse amor aqui. Foi curado por Nossa Senhora, de Fátima. Foi. Quando a Virgem foi lá. No helicóptero. O helicóptero balança e ele fica bom. Ela veio aqui me curar. Foi o que ele falou. Ela veio aqui Então você vê como é que o negócio se encaixa? Muito. Então o Senhor é perfeito. A coisa mais linda que tem é a gente fazer uma releitura do nosso passado, porque se a gente fizer essa releitura com o auxílio do Espírito Santo, a gente vai ver os pontos que o Senhor vai ligando que a gente nem percebe. Exatamente. Como que Cristo vai escrever na nossa história de um jeito que a gente não vê. Então assim, voltei pro Brasil. Tinha que enfrentar aquilo tudo. Acabei de ver o filme do Padre Pio, entrei no Instagram em contato com os frades, procurei lá Frei Capuchinhos, porque foi o que eu vi no filme. Então por isso que é muito, muito bom o apostolado na internet, porque eu procurei os freis, graças àquilo ali, graças ao Instagram deles, entrei em contato, eles já me colocaram em contato com a província aqui do Rio, porque o Espírito Santo e Rio é uma província, né, Capuchinha. Comecei a fazer todo o acompanhamento. Mas você já queria entrar? Eu queria ser padre. Aquele desejo que eu tive quando eu era criança, entendi, que eu queria ser padre, diante daquela presença santa de Jesus no Santíssimo Sacramento, voltou. Eu não queria outra coisa. Eu já sabia. Eu vou levantar daqui, eu vou ser padre. Isso em Fátima? É. Quando eu levantei dos joelhos que eu tava, eu falei, não, eu vou ser padre. Eu já sabia. O Espírito de Deus soprou aqui dentro de uma forma tão forte, eu falei, não, eu não queria fazer outra coisa. Eu não me preocupava, ok, posso ser católico de outro jeito, ou quer construir uma família. Não. Aquele desejo que eu tinha quando eu era pequeno, voltou com toda a força.
eu quero ser padre. Ou vou Eu vou ao trabalhar. retiro. Fui ao retiro com aqueles problemas com Nossa Senhora. Cheguei no retiro, tinha um momento mariano. Sempre tem. Sempre tem, é a nossa mãe, e tem que ter. Só que eu não queria ir. A carinha dele tem que ter. Só que eu não queria ir. Falei, isso é idolatria, eu vou nada. Porque eu ainda tava com aquela coisa, eu tava ali pela Eucaristia. Sim. Não por Maria ou pelos santos. Eu fui pro Santíssimo. Falei, Jesus, eu não vou nesse negócio não. Só que ali diante do Senhor, eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte. O Senhor me ajudou a resolver o meu problema que eu tinha contigo na Eucaristia. Agora me ajuda a resolver o meu problema com a sua mãe. Eu vou nesse negócio. Fui. Sentei lá atrás e fiquei olhando assim um pouco. Cabreiro. Aí me vem uma mulher, aí começou a cantar. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e Ih, aí você já e eu arrepiou. cá. Não, mas eu cá não quero, eu não me consagro não, Jesus. Eu não consagro nada, senhor. Deixa isso pra lá. Jesus, eu sou teu, só teu, Jesus. Eu sou teu, só teu, Jesus. E ali eu tava assim, Senhor, me perdoa se eu estiver pecando, se eu estiver fazendo idolatria, Senhor, me perdoa. Aí você não lembrou Jesus falando, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe? São textos que os protestantes sempre tentam dar nó em pingo d'água Entendi. pra tirar de meio. O que acontece? Veio uma mulher vestida de Nossa Senhora, passando no meio do povo. E lá na frente tinha uma imagem de Nossa Senhora das Graças. E essa mulher passando no meio do povo. Vestida de Nossa Senhora. Eu falei assim, Jesus, não quer que essa mulher venha me abraçar não. Hein? Porque ela ia abraçando, aí a pessoa chorava. Porque a Virgem Santa é perfeita, né? E eu olhava assim, eu falava, não vem não. Eu não vou te abraçar não, você vai passar vergonha comigo aqui. Aí eu fiz uma prova com Deus. Falei, vamos fazer o seguinte. Se Maria é tudo aquilo que os católicos dizem que ela é, se ela pode ser minha rainha, minha mãe, todas essas coisas exageradas, foi o que eu falei com Jesus, que os católicos dizem que ela é, eu quero que alguém me pegue, que não seja essa mulher vestida aí de Nossa Senhora, que eu quero que alguém venha aqui, me pegue aqui onde eu tô e me leve lá na frente, diante da imagem de Nossa Senhora das Graças. E quando eu chegar lá, eu quero que alguém me entregue alguma coisa e me fale que foi o Senhor que mandou. Aí eu vou ter certeza que Maria pode ser tudo. E que eu que fui ignorante todo esse tempo, rejeitando o que a igreja sempre disse sobre ela. Rapaz, mas pediu uma prova? Não, eu queria que anjo, eu queria que uma vaca com bolinha colorida andasse no poste. É, exatamente. Porque pra mim, eu não queria ser enganado. Sim. Eu não queria... Aí já botou uma prova difícil, que Entende? agora... Porque pra não mim tem era uma jeito. coisa muito séria. Isso. Porque eu creio que o meu período no protestantismo foi necessário, foi providência de Deus, foi vontade de Deus. Porque hoje eu consigo ajudar muita gente a voltar. Entende? Porque tem muita gente que me procura querendo auxílio para retornar para a fé católica. E isso é uma coisa que nós estamos vendo, hein? Muitos protestantes que hoje têm acesso à informação com podcasts, com vídeos no YouTube, com Instagram, coisa, estão voltando, hein? E eu estava falando com a Rafaela enquanto a gente vinha para cá, que eu creio que Deus está preparando um momento de fôlego para a igreja, porque nós estamos saindo de um período que nós estávamos sendo atacados por todos os lados, por ideologias e por tudo quanto é coisa. Então acho que agora Deus está preparando um momento onde Ele vai dar respiro para a igreja. Então o que acontece? Eu pedi uma prova a Deus que fosse uma... Passou uns minutos, me veio uma mulher, não aquela vestida de Nossa Senhora, me pegou, me abraçou e falou assim, meu filho, vem cá comigo. Aquela mulher me levou no meio do corredor e me levou diante da imagem de Nossa Senhora das Graças. Aí você lascou-se, agora só falta me entregar alguma coisa. Não, minha filha, não precisava nem de entregar. Só o fato de eu já ter me levado ali, pra mim, já foi suficiente. Eu comecei a chorar desesperadamente. Eu ranquei a imagem de onde ela estava. Caiu flor, caiu tudo quando só que quem estava comigo viu e foram até os servos e disseram, não atrapalha, porque ele está vindo do protestantismo. Peguei aquela imagem, abracei aquela imagem e fui caindo, fui perdendo força. Então o pessoal me segurou, eu caí sentado no chão, segurando aquela imagem. E ali eu pedi perdão a Nossa Senhora por ter chamado ela de apodrecida, por ter quebrado tantas imagens dela, por ter quebrado imagens na casa de católicos que eu tirei do catolicismo e levei para o protestantismo.
E enquanto eu estava ali, uma mulher desceu do louvor, da equipe de louvor, veio até a mim, me entregou um rosário e me falou, olha só, Jesus mandou te entregar e me disse que você ia entender tudo por quê. Ixi. Então, naquele momento ali, o meu problema com a Virgem foi desfeito. Então, eu costumo dizer, né, que eu saí da igreja católica católico. Mas eu voltei para a igreja católica, católico, apostólico, romano, mariano, cara. Então, assim... franciscano. Tudo. Quando a gente você volta... Com relíquia de Padre Pio. Você volta muito melhor. Quando um sai e volta... Mas não precisa sair também não, viu? Não, gente? é melhor aqui dentro. Tá bom, não precisa sair. Mas os que saíram e estão voltando, É. estão voltando com muito mais certeza, com muito mais bagagem, com muito mais amor pela igreja, muito mais amor pelo Papa. Então eu digo que é quase um favor que os protestantes estão fazendo pra gente, né? Estão mostrando para tantos que é melhor ser católico. E você guardou o rosário? Tá comigo. Tá, eu deixo comigo na Itália. Então foi um rosáriozinho que as continhas dele são rostos de vários rostos de Nossa Senhora estampados. Que é pra não ter dúvida, né? Pra não ter dúvida. É um rosário de madeira com todos os rostos. E ele não contou pra ninguém, então assim... Foi o desafio lá com Deus, assim, ó. Se aconteceu exatamente. Eu precisava, eu sou igual Paulo, né? Tem protestantes que tem que ser assim. Ou a intervenção de Deus entra, ou ele não vai. Ele não sai do lugar. Se eu não tivesse tido todas essas experiências com o Senhor, todas essas certezas com Deus, e tive uma outra coisa, uma outra certeza confirmada por uma protestante, que me acompanhou quando eu fazia os cultos e tudo mais, que contou para uma das nossas amigas que era mais próxima a mim, isso nesse período, hein? Não sabiam de nada. Olha, eu tive um sonho com o Ângelo. Eu sonhei que ele tinha saído da igreja e tinha ido para o seminário católico. Então, assim, Deus ele foi dando alguns sinais que não tinha como. Porém, o maior sinal, digo assim, foi cá dentro com a Santíssima Eucaristia e com a Virgem Santa. Então, louvo muito a Deus pelo período no protestantismo. Louvo ao Senhor por ter me permitido viver ali, ter conhecido muita gente, ter aprendido muita coisa. Porém, louvo ao Senhor por ter me resgatado